No terceiro parágrafo do texto, por meio da metáfora, que atire o primeiro dicionário que nunca foi interpretado de maneira diferente daquilo que quis veicular, o autor mostra que problemas relativos à coerência são comuns nas atividades comunicativas. Para fundamentar a sua tese, então significa dizer que ele está confirmando para nós que o texto é um texto argumentativo. E qual é a tese? Nós não aprendemos a reconhecer o processo de coesão e coerência textual desde a escola. Ele apresenta 3 razões, que são, respectivamente, esse enunciado aqui, lembram que eu falei para vocês? Cada enunciado vai focar um desses 3 elementos, um desses 4 elementos, tá? Se ele perguntasse sobre a tese, principalmente iríamos para o início e o final do texto. Se ele perguntasse sobre o assunto e o tema, principalmente nós iríamos para a introdução, mas para garantir também a conclusão. Mas ele pede 3 sustentações. Então ele está falando aqui sobre ilustração, sobre desenvolvimento. Então todos os enunciados estão aí permeando um desses 4 elementos, tá? Aí aqui, vocês marcariam qual? Dá um tempinho para vocês. Reparem só. A razão para nós termos problemas relativos à coerência textual. Primeira razão, eu posso ter informações obscuras. Posso ter excesso de elementos contextualizadores ou é falta de elementos contextualizadores? Lá no texto falta. Conhecimento prévio. A falta de conhecimento prévio leva ao não entendimento. Aqui ele não fala sobre a falta de conhecimento prévio. Letra B. Falta ou excesso de informações. O excesso também prejudica, né? Desconhecimento da mensagem. Mas o conhecimento individual é a falta de conhecimento que leva ao não reconhecimento. Sim. Ele aqui indica que o conhecimento individual leva a não percepção da coerência. Então não pode ser a letra B. Aí na letra C, quantidade é a falta de conhecimento individual. Quantidade desequilibrada de informações. Desequilibrada porque pode ser excesso ou carência. A falta de dados do contexto. E um conhecimento não compartilhado. Letra. É like. Agora você achou que era certo ou não? Porque senão... Mas não. Você faz a primeira leitura e diz assim, a letra C. Pô, fiquei na dúvida. Você marcou C? Mas você quer falar o que é? Não, depois ela falou assim, pode até ser a B, mas eu marquei a C. Não, marquei a C. Não, gente, e é tão técnico, porque você... Essa questão eu acho que é difícil por quê? Porque é fácil identificar no texto. Todos. A gente tem, né? De você ir no meio e tal. Sim. Gostei sobre ele. Só que ele não repetia da forma que está escrito no texto. Exatamente. Você tem o processo de inferência. Você percebe, tá? O que está. Aí, não compartilhamento de informações, beleza, mensagem sem contexto e conhecimento excessivo. Não é o conhecimento excessivo, né? Pouca clareza das informações, contexto esvaziado, conhecimentos desnecessários. Ele não fala sobre conhecimentos desnecessários, ele fala sobre a falta. Alguns enunciados eles vão se referir a determinados conteúdos sem que vocês percebam que eles estão se referindo a determinados conteúdos, tá? Por exemplo, já ouviram falar de sinonímia? O que significa a palavra sinonímia? Esse sim aqui é do sim, tá? Quando você diz sim, você não está aproximando a sua vontade ao outro? Sim é uma estrutura que significa aproximação. Nímia é uma estrutura que tem a ver aqui com nome. Então você tem a aproximação de nomes.
nós temos duas maneiras de fazermos aproximação. Você tem uma maneira denotativa, que é o que a gente chama de sinônimo. Só que tomem muito cuidado. Questões de sinônimo são terríveis. Por quê? Porque vocês consagram, às vezes, determinadas palavras como sinônimos de outras. Só que todo sinônimo necessita de um contexto. Você não existe, gente, sinônimo perfeito. O contexto, ele pode modificar os sentidos que as palavras estão carregando, tá? Então, você precisa, para identificar, para reconhecer esse valor sinonímico dos termos, você precisa analisar o contexto. E existe uma aproximação conotativa. A aproximação conotativa nada mais é do que as figuras de linguagem. Então, você tem duas figuras aqui relacionadas à aproximação. Na verdade, você tem mais de uma figura relacionada à aproximação. Você tem uma aproximação chamada de metáfora, que é uma comparação direta, sem conectivo. Uma comparação chamada de símile, que é a comparação, mas com conectivo, como eu dei para vocês o exemplo. Saudade amarga que nem Giló. Eu não digo que saudade é Giló. Se eu dissesse que saudade é Giló, seria metáfora. Saudade é que nem Giló, é símile ou comparação. Mas a metonímia também é um tipo de aproximação. Por que é um tipo de aproximação? Lembram da metonímia? Depois da metáfora, a metonímia é uma das figuras de linguagem mais cobradas. Exatamente. O que é metonímia? Metonímia, você tem um universo aqui e um elemento que faz parte desse universo. Elementos, né, que fazem parte desse universo. Aí, no lugar de você chamar o universo, você chama um pedacinho, um desses elementos. Rose, não entendi. Por exemplo, a velhice. Você tem a palavra rugas. Você tem a ideia de cabelos brancos. Vou falar nisso. Fiquei tão emocionada. Minha filha mais velha encontrou um cabelo branco aqui em mim. Aí ela falou assim: mãe, o cabelo branco. A gente não sabia que eu ia ficar tão emocionada com o meu primeiro cabelo branco. Aí ela puxou, fiquei, olhava assim e dizia assim: meu Deus, cabelo branco. Coloquei na minha carteira. Aí eu fiquei extremamente emocionada, juro. Aí repare, se eu quiser substituir a velhice demonstra a sua sabedoria, por exemplo. Eu posso dizer que cabelos brancos, a velhice lhe trouxe sabedoria. Eu posso dizer que cabelos brancos lhe trouxeram sabedoria. Eu posso dizer que as rugas lhe trouxeram sabedoria. Eu posso fazer essa substituição. Inclusive, eu vou logo introduzindo aqui uma nomenclatura. Eu já vi essa nomenclatura sendo cobrada pelo CESP, pela UFBA, quando ela organiza prova, e pela FGV. As outras não cobram tanto, tá? Mas é interessante nós reconhecermos a nomenclatura da teoria, ok? Para a gente conseguir estudar melhor. Existe uma relação chamada de hiperonímia, de hiponímia, meronímia e holomínia. Uma vez eu estava dando aula sobre isso, aí uma aluna falou assim: tudo isso me desanima, me desanima, me desanima. Não pode ter medo, não. Tem que analisar com cuidado, tá? As 4 nomenclaturas estabelecem coesão textual. O que é coesão mesmo? Ligação entre as ideias, ok? Aí lá, num texto sobre velhice. A velhice no Japão não é considerada um peso. No entanto, em países ocidentais, os cabelos brancos geram todo um abandono. Ok? Perceberam o texto? Internalizaram o texto, não é? Cabelos brancos é um termo que remete a quê? A velhice. Então, estabelece ligação, estabelece coesão textual. Quando eu utilizo cabelos brancos, eu estou utilizando uma parte
do todo. Então, minha figura de linguagem é a metonímia, quando eu utilizo a parte pelo todo. Só que ele pode não chamar de metonímia. Ele pode chamar de peronímia, hiponímia, meronímia ou holomínia. Vamos tentar identificar, tá? O que é cada um deles. A palavra hiper, a estrutura hiper, perdão, não significa grande? Nímia, nós vimos que significa o quê? Nome. Então, aqui é grande nome. Hipo, não é baixo? Pouco. Nímia, novamente, nome. Então, pequeno nome. Eu só botei a relação do grande nome e do pequeno nome em um determinado texto. Aqui eu tenho uma relação baseada em tipo e classe, que eu posso chamar de elemento. Vou mudar a ordem. É uma relação de classe e tipo. Também posso identificar uma relação de conjunto e elemento. A meronímia e a holomínia já é uma relação de todo e de parte. Rose, não entendi. Cabelos brancos é um tipo de velhice ou faz parte da velhice? Faz parte. Então, existe aqui uma relação de holomínia e meronímia, em que o todo é a palavra velhice e a parte é a estrutura cabelo branco. Deu para entender direitinho? Se eu falo, os seres humanos são... Eu ia dizer que estão fadados ao fracasso, mas é muito deprimente, né? Os seres humanos representam... os seres humanos são animais. Os seres humanos são mamíferos, na verdade. São mamíferos que não tomam leite materno. A gente toma leite de caixinha. Aí reparem, a palavra mamífero não é um conjunto? Dentro desse conjunto nós temos vários elementos, não temos? Um desses elementos é justamente o homem, o ser humano, ok? Então, se eu tenho uma relação de elemento e classe, de elemento e conjunto, eu tenho uma relação de peronímia e hiponímia. No caso do exemplo que eu dei ali, mamífero é a classe e homem é o tipo, ok? E isso ajuda a estabelecer coesão textual. Belezinha? Essa relação aqui de parte e de todo, ela também é chamada de metonímia, quando eu faço a substituição. Meronímia e holomínia. Mero é um mero funcionário público. Todo mundo está doido para ser funcionário público. Mas quando você diz assim, eu só consigo lembrar desse exemplo, né? Um mero funcionário público, você está diminuindo a ideia do funcionário público. Há uns 30 anos se falava muito. Hoje eu estava contando para um aluno aí embaixo que antigamente a menina chegava em casa e dizia: painho, maninha, fulaninho vem aqui me pedir em casamento. O que é que fulaninho faz, minha filha? Fulaninho é funcionário público. Ô, minha filha. Hoje em dia, maninha, painho, fulaninho vem me pedir em casamento. O que é que fulaninho faz, minha filha? Fulaninho é funcionário público. Pô, manda vir, vou dar um café. Ai, ai. Aí você tem meronímia, tem metonímia também. Não, você tem metáfora. É. A mãe não é essa Coca-Cola toda. A mãe é metáfora. É metáfora.
Porque você compara um ser humano a um objeto. Porque eles têm características comuns, né? Então, quando eu digo você não é essa Coca-Cola toda, é porque você não é muito bom. Mas no caso da mãe, você é essa Coca-Cola toda porque você é bom pra caramba. Então, existe essa relação. É metáfora. Não é metonímia. Isso cai? Cai. Isso aqui não cai. Quer dizer, vou retificar minha fala. Isso aqui não tem caído. Isso aqui cai com mais incidência. E aí, para você aprender hiperonímia e hiponímia, para você aprender que elas são diferentes, porque lá na prova, ele pode até não pedir meronímia e holomínia, mas ele pode colocar a velhice, esses cabelos brancos, é um exemplo de hiperonímia e hiponímia. É? Reformou a questão ali, tá? Deixa eu colocar. Ele pede lá na prova, identifique qual é a estrutura que estabelece um exemplo de hiperonímia e hiponímia. Se ele pede hiperonímia primeiro e depois hiponímia, você tem que respeitar a ordem que ele está apresentando. Exatamente. Se ele mudar o processo hiponímia e hiperonímia, tem que respeitar a ordem. Sempre, tá? Então lá, letra A. É exemplo de hiperonímia e hiponímia as palavras velhice e cabelos brancos. No texto que eu apresentei, a velhice em países orientais é considerada algo respeitável. Em países ocidentais, os cabelos brancos são fadados a banalização, por exemplo. É um exemplo de hiperonímia e hiponímia? Não. Porque hiperonímia e hiponímia é uma relação de conjunto e elemento. Aqui eu tenho uma relação de todo e de parte. Ajuda a estabelecer coesão, mas não é a mesma coisa, tá? Aí aqui embaixo é um exemplo de hiperonímia e hiponímia, aquele exemplo que eu falei, mamíferos e homens. Veja, ele não perguntou para você o conceito de hiperonímia e holomínia, mas ele colocou algo muito de fazer confusão em relação a hiperonímia e hiponímia. Entendeu? Então, aí, de vez em quando, a UFBA, por exemplo, não cita as nomenclaturas hiperonímia e hiponímia. Ela estabelece uma relação de conjunto e elemento, utilizando mesmo esse termo, de conjunto e elemento. Velhice e cabelo? Não. Mamífero e homens. Porque conjunto, para um elemento fazer parte do conjunto, tem que ser um tipo. Entendeu? Material escolar. Eu fui à livraria e comprei um material escolar das meninas. O que tem nesse conjunto de material escolar? Aguardente? Não. Não sei que é menina. Quem sabe, né? Mas não tem. Eu tenho que encontrar elementos que fazem parte desse conjunto, porque é um tipo de material escolar. Cabelos brancos não é um tipo de velhice, faz parte da velhice. Então, ele pode colocar esse tipo de estrutura para confundir. E aí, se você não sabe o que são, o que é a relação holomínia e meronímia, fica difícil. Então, a meronímia e a holomínia, elas são a metonímia. Essa relação é o que estabelece a metonímia. Mas você só tem a metonímia quando há substituição, tá? Quando um dos termos não está explícito. Ou o termo do todo ou o termo da parte. Não está explícito? Você só tem metonímia quando um dos termos não está explícito. Quando eu faço a substituição. Eu tomei uma garrafa de vinho. Eu não tomei o vinho, eu tomei a garrafa.
Entendeu? Então, eu substituo o continente pelo conteúdo. Quando você escreveu, eu achei que os 4 elementos estariam contidos em uma sinônimo, então são só 3 últimos. Só os 2 últimos. O de cima, não. Porque eu não posso substituir homem por mamífero. Você não vai entender, entendeu? Eu acho linda essa parte, gente, sabia? Eu acho linda essa parte de interpretação de texto, você saber reconhecer uma nomenclatura, porque às vezes nós não conseguimos entender completamente os conceitos porque nós não temos nomenclatura. É difícil você estudar uma coisa que não sabe dar nome. Nós queremos nomear tudo. Imagina, né? Diga, Gabi. Esses slides de sinônimo é para entender dentro do contexto ou é para... É para entender como é que eles podem cobrar. Eu estou agregando umas coisinhas. Ele pode cobrar assim: palavras cujos significados se aproximam no texto. Equivalem-se contextualmente. Palavras cujos significados convergem. Então, ele pode perguntar dessa maneira, mas perguntando aqui, na verdade, sobre sinonímia. E aqui é a única forma de questionamento que não é tão próximo a nosso conhecimento mais efetivo, né? Palavras cujos significados se amalgamam. Porque amalgamar é estabelecer uma ligação, uma aliança. Então, é estabelecer uma aproximação. Quem gosta muito de utilizar o termo amalgamar é a FCC. Gosta demais. Aí, de repente, você não sabe o que é amalgamar. É juntar, é ligar, estabelecer uma relação. Na odontologia, a substância que eles utilizam para fazer restauração, eles chamam de amálgama. Mas por quê? Porque é a junção de, antigamente, 3 metais. Hoje, o mercúrio fazia parte, mas hoje eu acho que eles não utilizam mais, não. Aí eles fazem uma amálgama com outro material, com outra substância. Para o dentista, toda vez que eu falo isso, eles entendem perfeitamente. Porque é a ligação. Já com a antonímia, não tem tanta polêmica o enunciado. Palavras cujos significados se afastam, ideias divergentes, palavras cujos significados divergem, oposição de ideias entre palavras cujos significados se opõem. E há uma necessidade, sobretudo para a sinonímia, de você ir para o texto. Porque não existem sinônimos perfeitos. E a relação estabelecida pela figura de linguagem é uma relação estabelecida mediante a percepção ali do contexto, né? Então, sem contexto, você acaba não entendendo. Posso ir, peraí?